nós estávamos falando sobre porcentagem na última aula, né? E eu deixei alguns exercícios e a atividade de segunda-feira, né? E hoje a gente segue falando da primeira parte de matemática financeira que refere-se ao cálculo de juros, né? Sobre o capital. A gente tem duas maneiras de calcular o juros sobre capital, né? Que a gente chama de capitalização. Então, a gente tem a capitalização simples e a capitalização composta. A gente vai começar falando sobre capitalização simples, né? Já pegando um gancho aí das funções do primeiro grau que a gente já trabalhou, certo? Por que capitalização simples? Porque o juros sobre o capital incide-se no primeiro momento, né? Sobre o capital inicial de aplicação, né? Diferente da capitalização composta, que os juros é atualizado todo mês, né? É calculado sobre o novo valor de capital, né? Que é o que acontece quando a gente investe na poupança, né? Poupança é juro, que a gente chama de juros sobre juros, né? Que é a capitalização composta, que é alguma coisa que vocês já devem estar vendo aí, que eu vi que o professor Leandro está falando com vocês aí sobre inflação, algumas coisas parecidas com isso, né? Tá? Então eu botei aqui algumas definições referentes a essa primeira parte, né, do cálculo de juros, de matemática financeira, que são as definições das variáveis que a gente vai trabalhar. A definição de juro, capital, taxa de juro, prazo e montante, né? O juro é o valor que a gente paga, né, pelo aluguel do dinheiro. Se a gente empresta ou a gente pega emprestado, né, a gente recebe ou a gente tem que pagar um certo aluguel por estar usufruindo ou estar emprestando o dinheiro. O dinheiro que a gente empresta ou toma emprestado é o que a gente chama de capital, certo? Então, o que a gente está denotando aqui com a letra C. Quanto desse capital a gente tem que pagar pelo aluguel ou que a gente tem que receber por esse empréstimo é o que a gente chama de taxa de juros, tá? Que é a fração do dinheiro que se paga ou se recebe pelo aluguel desse valor, tá? O prazo é o tempo que esse dinheiro fica emprestado, né, ou fica aplicado, certo? Pode ser dado em meses, pode ser dado em dias, pode ser dado em semanas, semestres e assim por diante. E o montante é o total, né? Aquilo que a gente emprestou, que é o nosso capital, mais quanto a gente vai ter que pagar, né, por esse valor que a gente pegou emprestado, ou quanto que a gente vai ter que receber por esse valor emprestado, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui geral para a gente ir construindo as equações que falam sobre o juros simples, tá? Muito bem. Se a gente pegar lá um capital C de, vamos colocar aqui, R$ 100, tá? E uma taxa I de 10%. Vamos colocar 10% ao mês, tá? O prazo, uma coisa importante, né? O prazo e a taxa, elas têm que sempre estar na mesma unidade. E aí, qual é a unidade dessas duas dimensões aí? É o tempo que percorre o investimento, né? Se é ao mês, ou quanto que incide a taxa sobre o capital. Se é só ao mês, se é ao dia, se é ao semestre. Então, as duas têm que estar se conversando, ou seja, eu não posso calcular o valor de juros sobre um capital com uma taxa mensal se eu quero calcular ele durante uma semana, né? Não faz sentido porque o tempo e a taxa não se conversam, né? Então, ela tem que estar no mesmo tempo aqui. Certo? Ou ao mês, ou ao dia, ou ao semestre, mas as duas têm que estar ao mesmo tempo. Digamos que a gente queira aplicar este valor durante aí um tempo de 5 meses. Tá?
Então, eu tenho aqui a minha taxa ao mês e o meu tempo está em meses, né? Então, as duas estão iguais, eu posso seguir o meu problema. Os juros simples, eles incidem sempre sobre o mesmo valor, que é o valor de início aqui da minha operação, certo? Então, se eu quero calcular os juros da minha aplicação, quanto que vai aumentar a cada mês, eu preciso calcular qual é a fração deste capital que eu vou somar sobre ele para me gerar o meu montante lá no final desses 5 meses. Então, os juros eu vou calcular a fração deste cara. Qual fração deste cara? A minha taxa, né? Os meus 10%. Então, eu vou calcular 10% de R$100, né? Que nada mais é que I vezes o capital, certo? Então, essa conta que a gente está fazendo aqui para calcular o juro. Nesse caso aí, os juros vai ser de R$10, né? Eu posso simplificar simplesmente. Então, quer dizer que a cada período eu não preciso mais calcular esse valor, ele vai ser somado ao meu capital todo mês, certo? Então, lá no primeiro mês, eu tenho o capital que é de R$100, mais o meu juro que é de R$10, o que me dá o meu montante, ou o valor total no final de um mês, de R$110. No segundo mês, eu vou ter de novo agora o capital, nesse segundo mês, é R$110, só que os juros não altera daqui, né, do primeiro para o segundo. Ele se mantém constante, que continua sendo os R$10. Então, o meu montante aqui vai ser de 120. No terceiro mês, da mesma forma, né, o meu capital atualizou ali, né, o meu montante do segundo mês, 120, mais os juros de R$10, que é calculado sobre o capital inicial, então eu vou ter aí no terceiro mês 130. No quarto mês, seguindo a lógica, eu vou ter 140, e no quinto mês eu vou ter um montante de 150. Veja que nada mais eu fiz do que somar, né, os juros aí sobre o capital inicial C 5 vezes. Ou seja, se eu quisesse já no final aqui, né, calcular qual é o juro total desse período, né, então qual é o juro que incidiu aí nesses 5 meses sobre o meu capital. Eu já vi aqui, né, que no final eu cheguei nesse montante de R$150, então o juro total aqui seria de R$50. Então eu posso construir aí uma equação que me dá direto o valor final do juro neste método de capitalização, né? Então, que seria o capital vezes a taxa, vezes o período que essa taxa está sendo aplicada sobre o meu capital. Então, os juros, né, na capitalização simples é calculada por CIT, né? Capital vezes taxa vezes tempo, né? Então, eu teria R$100 a uma taxa de 10% ao mês durante 5 meses. Quanto que isso vai me gerar de acúmulo no final desse período? Então, é simplesmente eu calcular aqui, que vai dar os R$50. E aí, para mim calcular quanto eu vou receber, né, ou quanto eu tenho que pagar, eu tenho que calcular o montante desse capital, né, que é o capital mais o juro, ou seja, R$100 que a gente tinha no início, mais o juro que incidiu sobre o nosso capital, que me dá aí R$150 no final aí de 5 meses, tá? Então, as duas fórmulas que a gente precisa saber, aí, não sei se vocês gostam de fórmula ou não, então, a fórmula do juro, que é o CIT, e a fórmula do montante, que é capital mais juros. E a fórmula do montante, ela é
válida tanto para capitalização simples como para capitalização composta. Ok? Vamos fazer alguns exemplos. Uma pessoa aplicou aí 3.000 a taxa de 2% ao mês. Aplicou 3.000 a taxa de 2% ao mês durante 5 meses. Vamos indo por partes aqui. Vamos calcular nessa letra A. Ele quer saber quanto ela receberá de juro. Então, já está me fazendo a pergunta de qual das variáveis ela quer saber. Se o regime for de juro simples. Tá? Então, ela quer saber o valor do juro que ela vai receber neste período de 5 meses. Então, vamos tirar os dados aqui do problema, né? Se ela aplicou R$3.000, isso aqui vai ser o nosso capital. Ele já está dizendo que a taxa é de 2% ao mês, então esse aqui é o I. E esse cara aqui, durante os 5 meses, é o nosso tempo. Tá? Então, o capital é 3.000. A taxa é 2% ao mês. E o tempo é de 5 meses. Certo? Então, taxa e tempo, elas estão na mesma unidade, né? Taxa ao mês e tempo também ao mês, é só aplicação direta da fórmula do juro. Então, o juro é capital vezes taxa vezes tempo. Então, 3.000 vezes 2%, 2 dividido por 100, vezes 5. Certo? Então, é só simplificação, né? Corta os zeros ali. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 30 dá 300. Então, R$300 de juros, certo? A receber aí no final do período. E na letra B, ela quer saber o montante da aplicação. Então, o montante é sempre capital mais juros. Então, o capital era de 3.000, mais os juros de R$300. Então, o meu montante é de 3.300. Certo? Esse é o resultado final dessa aplicação, tá? De 2% durante 5 meses. Ok? A parte é bem tranquila, acredito. Exemplo 2. O investidor aplicou 15.000 a taxa de 30% ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 80 dias sob o regime de juros simples? Bem, neste caso aqui, ó, eu tenho um capital, né, uma aplicação de 15.000. Eu tenho uma taxa de 30% ao ano. E eu tenho um juros que ele quer saber sobre um prazo de 80 dias. Certo? Juros simples aí. Muito bem. Se a minha taxa é o ano, o tempo, T, ele também tem que ser ao ano, certo? E aí, como é que eu faço para transformar isso aqui em anos? Eu pego e divido 80 pelo total, que corresponde a um ano. E aí, vocês podem me perguntar, não sei se vocês falaram isso em introdução à administração. O ano, ele é comercial ou o ano, ele é exato? Tem uma certa diferença. Nesse caso, a gente vai utilizar o ano exato, tá? Prazo, vamos dizer assim, o prazo exato, considera o ano com 365 dias. Já o prazo comercial, ele considera o ano com 360 dias. E os meses, todos com 30 dias, tá? Então, por isso que dá ali ao final, né, 360
60. E o prazo exato, ele considera os meses ali conforme a sua periodicidade, né? 30, 31, 29, 28 em fevereiro e assim por diante, tá? Vamos considerar aqui, então, o prazo exato, não o prazo comercial. E aí a gente tem essa fração do ano, né? Então, essa fração aqui corresponde agora, né, ao prazo ali em anos. Então, os 80 sobre 365. Eu estou pegando qual fração do ano e isso corresponde. E aí a fórmula pode ser aplicada normal, por quê? Porque agora eu tenho correspondência entre taxa e tempo. Tá? Então, aqui está a minha taxa I, 30% ao ano. Ela quer saber o juro obtido. Então, é a aplicação direta da fórmula do juro. Juro é CIT capital vezes taxa vezes tempo. Então, o nosso capital aí é de 15 mil. A taxa, 30% ao ano, durante 80 dias. Né? Então, eu vou pegar aí essa fração do ano, né? 365, 80 em 365. Posso fazer as simplificações aqui. Corto esses zeros com 2 zeros de cima. E vamos fazer as contas na calculadora. Então, são 150 vezes 30 vezes 80, tudo isso dividido por 365, que vai dar aproximadamente 986 reais com 30 centavos. Tá? Utilizando aí a fórmula do juros simples com um prazo exato. Se a gente fizesse com um prazo comercial, daí a divisão daria mais exata nesse caso aí, tá? Então dá 986 com 30. Tranquilo? Então nesses problemas aí, na sua maioria, a gente utiliza prazo comercial, tá? Aqui nesse caso eu utilizei o prazo exato, mas a gente pode sempre usar o prazo comercial. Normalmente nas provas se utiliza prazo comercial. 360 dias no ano. Para a gente finalizar aí, Mariana pediu R$ 800 emprestados para pagar depois de 3 meses, a taxa de 5% ao mês. Quanto Mariana deverá pagar ao fim desse tempo? Muito bem. Então ela pediu emprestado 800 para pagar daqui 3 meses com uma taxa de 5% ao mês. Então tudo se conversa aqui, né? Taxa e tempo estão na mesma unidade. E ela quer saber quanto que ela vai pagar no fim do tempo de aplicação. Se é o fim do tempo de aplicação, ela quer saber o montante. Certo? Então, o montante é o capital mais o juro. Então, a gente tem que calcular quanto de juro ela vai pagar por esse empréstimo, que é capital vezes taxa vezes tempo. Então, capital 800 vezes a taxa, que é 5% ao mês, vezes aí o tempo, que é de 3 meses. Faço as simplificações, ó, corto os zeros aqui, com esse zero dali. Eu vou ficar com 8 vezes 5, 40, 40 vezes 3, 120. Então, o montante vai ser os R$ 800, que são o capital, mais 120 reais de juros, que ela vai ter que pagar no final do período, são 920 reais, certo? O valor a ser pago, então, é 920 reais. Certo, gente? Dúvidas?